separei aqui algumas regras que mudaram ao longo dos anos, que você vendo assim, você parece que tá lendo até aquelas revistas antigas. Já viu aquelas revistas de como ser uma dona de casa? Sim. Parece que eu leio isso. Vamos lá. Requisito de casamento e maternidade. Esse me chocou porque o Miss Universo eliminou essa restrição só em 2023. Sim. Mulheres casadas e com filhos não podiam participar. Você chegou a pegar essa época. Sim. E na verdade, acho que hoje em dia só o Miss Universo, existem outros concursos que mudaram, mas tem concursos ainda que mantêm essa regra. E tem alguns fatores para manter essa regra. Primeiro que Miss, se a gente for falar do título, Miss significa senhorita. Então, pela tradução literal da palavra, teria que ser uma mulher que não é casada. Então, o Miss Universo teve essa alteração de uma mulher, hoje em dia, ela pode ser casada, ela pode ser mãe, e a gente tá vendo isso muito forte, né, de candidatas que estão vindo, e eu acho que esse não deve ser um limitador pra uma mulher, ela ser casada ou ela ser mãe, eu acho que é uma escolha dela. E aí tem o pessoal falando também, porque quem ganha o Miss Universo mora em Nova York por 1 ano, tem que ficar 1 ano junto com a organização. Então, o pessoal fala por isso também, imagina, né, uma pessoa que tem um filho pequeno, como que vai ser. Mas aí eu acho também que vai da escolha da mulher. Né? O filho é dela. Então, se ela decide que ela se sente apta a concorrer e talvez ganhar o título e ficar ali 1 ano, é uma escolha dela. Então, eu acho que foi uma mudança muito positiva. Perfeito. Agora, o limite de idade também tem um limite rígido, que é entre 18 e 26 anos. Ainda cogitam mudar em alguns concursos, mas eles se mantêm na maioria deles. Teve uma mudança também disso. Se eu não me engano, o Miss Universo também não tem mais limite de idade. A gente teve candidatas mais velhas que participaram de concursos agora. Eu acho que nenhuma ganhou. Eu acho que já tem algumas com mais de 26, 28 que estão indo esse ano pro Miss Universo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem esses dois lados também. Tanto pela palavra do senhorita, que vem essa imagem, e o Miss traz essa imagem também. Então, acho que é uma mudança de padrões mesmo, do que a gente espera quando você fala, eu sou Miss. Então, as pessoas esperam uma mulher mais jovem. estereótipo. O estereótipo, esperam isso dessa mulher mais jovem. E, ao mesmo tempo, é uma mudança que, é o que eu te digo, eu acho que se a mulher tá apta a isso, e dentro das características ela consegue competir, eu acho que tudo que é feito dentro da regra, eu não sou contra regras, eu sempre falei. Eu acho que se o concurso fala que é de 18 a 26, o concurso é de 18 a 26. Tem uma diferença, porque a gente, vamos supor, um jogador de futebol, um jogador de 50 anos. Às vezes ele não tem mais a condição física de conseguir jogar. Mas uma Miss, com 50 anos, ela tem condição física de desfilar, de se comunicar, né, de representar um país. Então eu acho que a idade também não é um limite. Perfeito. Agora, nós temos os padrões físicos e as intervenções estéticas, que aí entra altura, peso, tatuagem, e essas intervenções que hoje em dia, vamos ser sinceras, eu acho muito difícil você encontrar alguém que não tenha um botox, uma harmonização, uma lente no dente, enfim. Qualquer tipo de melhoria que eleve a sua autoestima. Sim. Mas era estritamente proibido antigamente. Como você vê isso também? Hoje em dia também já é liberado tudo. E eu acho que desde que seja feito para que a mulher se sinta melhor, mais uma vez eu bato nessa tecla. Quem é a gente pra dizer o que alguém deve fazer ou não deve fazer? Tem uma banca de jurados ali pra dizer. Sim, maravilhoso. Não. Alguns jurados estão ali para isso. Exato. E é o que eu digo. Eu falo que o Miss, ele tem um padrão velado, tá? Hoje em dia, se a gente for pegar anos atrás, o Miss, ele tinha limites. Então, você tinha que ter a cintura tal, o 90, 60, 90, 60, 90. E hoje em dia não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou hipócrita pra falar sobre isso. Existe um padrão velado. É a mesma coisa quando a gente vê uma modelo. Existe um padrão velado, uma modelo de passarela. Não é uma coisa que alguém vai virar pra você e falar, nossa, eu preciso de você nessa medida, que nem o Miss. Eu não preciso de você nessa medida. Mas a gente sabe o corpo que normalmente vai ganhar. A gente sabe o corpo que se destaca. Até porque existe um bloco, uma característica pra dar a nota sobre o corpo. E aí existe o corpo que o ideal. Que é o ideal e que é o visualmente aceito pela sociedade. E vai além, né? Vai além. Comercial. Porque quando você fala dos patrocinadores, quando você fala de pessoas que estão esperando aquela imagem para ser trabalhada com a sua marca, eles esperam um padrão. E ao mesmo tempo que a gente não pode negar também é que é um concurso de beleza. Exato. A gente não pode esquecer isso. Eu acho que é muito incrível essa era que a gente vive hoje,
que é até um absurdo a gente falar que a gente tá tentando cada vez mais ter inclusão, ver isso, que, né, umas coisas que a gente às vezes para e fala, gente, tô no pleno século XXI e a gente ainda tem que falar sobre isso, e temos que falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é um padrão, é uma caixinha, tá ali, né, a caixinha do Mundo Miss. Então, às vezes o pessoal me pergunta, e eu acho, é difícil você ter uma resposta muito certa sobre isso, porque eu sou super a favor de se você se sente bem, você participa, tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem algumas regras e alguns padrões, e que se você não se sente bem pra estar ali, você não entra. É a mesma coisa, eu vou ser muito sincera, a gente sabe o que precisa, por exemplo, para um modelo de passarela. Sim. A gente sabe como funciona um Fashion Week, gente, não adianta falar, as meninas que estão em agência para participar de Fashion Week, elas têm um padrão super rígido para seguir, elas têm que estar com um corpo super magro para poder entrar, é óbvio, existem as exceções, existem, mas não é o geral, não é o geral. Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou modelo de passarela, eu não me encaixo nisso. Se algum estilista me chamar, quiser que eu represente, quiser que eu faça, aí é um outro patamar, mas eu não vou para um casting de São Paulo Fashion Week, porque eu não estou nas medidas de um São Paulo Fashion Week. Isso não cabe a mim. E também não vai levantar uma bandeira para que a regra mude porque você quer, você precisa. Acho que são coisas, querendo ou não, existem algumas regras que você tem que se encaixar ou não nessas regras.